Olá! Começando por aqui mais um Pod Mulher, sejam todos bem-vindos, todos bem-vindos aqui no canal Juliana Rangel News do YouTube. Você que está chegando agora, já aproveita, se inscreva, ative o sininho para você ter aí acesso a esses conteúdos diários jornalísticos que a gente traz aqui no canal, não só do Pod Mulher, né, gente, que a gente traz mulheres com suas histórias inspiradoras para falar de tudo um pouco, mas também outros tipos de conteúdos, ou então pelas plataformas digitais, que você também pode ouvir aí de onde você estiver, tá bom? Minha frase de hoje: sejam vocês mesmas, sejam vocês mulheres, sua maior prioridade, motivação, inspiração e referência. É da Fernanda Ribeiro, que é cofundadora e CCO da Conta Black. Sejam vocês, mulheres. Obrigada pela audiência. Bom, vou apresentar aqui a minha convidada de hoje. Nós vamos falar muito sobre educação, literatura, filhos, que eu acho que é um assunto que te interessa aí do outro lado, então fique ligadinho. Porque hoje eu recebo aqui a Laísa Della Corte, ela que é pedagoga, escritora e autora, editora, né, gente, também. De tudo um pouco, né, Laísa? Seja bem-vinda aqui no Pod Mulher. Jo. Obrigada pelo convite. Ó, só pra gente complementar aqui, a Laísa é formada em pedagogia, ela atuou por 8 anos, né, como professora ali em sala de aula, alfabetizadora, né, que é um momento crucial no crescimento de toda criança, né. E em 2021, gente, a gente traz muitas essas histórias aqui, que a gente fala muito da questão de fechamento de ciclos, de mudanças, né? E procurar, às vezes, algo que você está buscando, ou então uma oportunidade. Você fez exatamente isso, né? Sim. Porque em 2021 você parou essa parte da licenciatura de aulas e tudo mais, e partiu para um novo desafio na sua vida, que foi trabalhar em uma editora, né? Sim, Ju. Acho que a pandemia fez com que a nossa vida mudasse muito, né, em todos os sentidos. E em 2020 e até meio de 21, eu me vi com uma turma de alfabetização, uma turma de primeiro ano, online, né? Então, que foi o desafio para todo mundo, né? né? Todo mundo teve que Para se vocês, reinventar. professores, e para nós, com os nossos filhos, para atenção naquela aula online, exatamente, né? E aí eu me vi trabalhando de casa, num contexto totalmente diferente, né? Porque a minha rotina como professora era muito ativa fisicamente, né? E durante o período de aula. E aí, quando eu me vi trabalhando em casa, muita coisa mudou. A gente achou até que no começo que, nossa, como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou alfabetizar 20 crianças online? Porque foi logo no começo, foi, né, final de março. E esse trabalho em casa me fez começar a ter um outro olhar para o home office mesmo, né? Que era uma coisa que era distante da minha realidade. E aí, em 2020 mesmo, eu peguei um freela para fazer na FTD como produtora de material, né? Esse meu percurso de 8 anos na educação, atuando como professora, a gente também produzia material, porque a escola que eu trabalhei era uma escola construtivista, então a gente não usava material didático pronto, a gente produzia projetos, então eu já tinha essa expertise e experiência na produção de conteúdo. E aí eu fiz um freela para a FTD, e 2 freelas, na verdade, e gostei muito, assim. E aí surgiu uma vaga no final de 2020, eu me inscrevi, no começo de 2021, eu acabei me inscrevendo, e aí no final de 21 o processo seletivo andou, e aí eu acabei passando, e aí foi uma etapa decisiva, assim, né, de abandonar a sala de aula e toda essa bagagem que eu tinha de 8 anos ali construída, e ir para um esquema de trabalho que eu não estava acostumada, né, que ia ser muito diferente, né, uma empresa grande em São Paulo, mas foi muito bom, assim, usar toda essa minha bagagem de experiência para colocar isso em prática como editora agora, pedagoga e editora. Gente, olha que legal, que é o que a gente vai falar também bastante aqui nesse programa. A Laísa lançou um livro, e é uma outra área que você também entrou muito forte com a sua atuação, e eu acho muito legal a gente contar como é que foi a oportunidade desse livro, e também falar um pouco da mensagem dele e tudo mais, que é esse aqui, ó, um presente mais que especial. E olha que legal, esse livro conta a história dela.
né? Eu queria que Sim. você contasse para quem está assistindo como surgiu a ideia, então, de escrever esse livro, essa oportunidade, essa ilustração que é do Diogo Ladeira, gente, que é para criança, né? Para leitura é fundamental, muito legal. E falasse um pouco mais do livro. Sim, claro. Eu, desde a minha infância, eu sempre gostei muito de animais de estimação, sempre tive uma paixão muito grande por isso, pelos animais, cachorro, né? Uhum. E aí, na minha infância, quando eu e meu irmão, a gente era muito pequeno, a gente morava em apartamento, e a gente sempre pedia um cachorro, e meus pais falavam, não, a gente mora em apartamento, o dia que morar em uma casa, né, você vai ter um cachorro. E aí aconteceu, é a história de um presente mais que especial. Quando a gente mudou para uma casa, a gente ganhou o Buddy, que era um boxer. E quando eu entrei, eu sempre gostei muito, fui muito ligada à literatura. E quando eu entrei na faculdade de pedagogia aqui na USP, eu comecei a refletir, ter um outro olhar sobre a literatura, pensando na questão pedagógica mesmo, né? No que o livro infantil trazia. Então, como estudante, eu era muito ativa, uma leitora ativa, né? Gostava muito de literatura e sempre gostei da literatura infantil. E aí eu comecei a refletir sobre isso e escrevi a história no meu primeiro ano de faculdade. Falei, nossa, por que não pegar? Foi bem antes, faz muito tempo que esse livro tava guardado. Tava guardado. E aí eu escrevi a história e guardei, assim, né? Falei, um dia pode ser que, né? Até a questão de me especializar mais, de compreender mais o universo pedagógico, de atuar como professora e poder trazer o que eu via na sala de aula para um livro, assim, em algum momento desse certo essa publicação, né? A gente sabe que no Brasil é difícil você ser um autor independente, né? E aí o livro ficou guardado, essa história ficou guardada durante muitos anos. Em alguns momentos eu tentei falar, vou publicar o livro, vou olhar para isso agora. Mas é o que você falou da ilustração, né? A ilustração, ela é um ponto-chave, além da história, no universo infantil. Porque a criança, no primeiro momento, ela não vai olhar para o texto, ela vai olhar para a capa, ela vai olhar para a ilustração de dentro. O que vai chamar a atenção dela para ela querer pegar aquele livro e ler. Né? Exatamente. Então, eu sempre me deparava com essa questão da ilustração, né? Porque é um investimento que você precisa fazer para ficar um livro da expectativa que eu tinha, né? E aí ficou parado durante anos. E quando eu entrei na FTD, eu até vi a possibilidade, né? De, como que eu posso fazer? Me inteirar mais sobre essas publicações, de como podia fazer independente. E aí, o ano passado, 2023, a Patuá, que é uma editora lá de São Paulo, abriu uma inscrição de originais para as pessoas enviarem, os autores enviarem os originais que tinham, que eles iriam selecionar uma quantidade de livros para ir para a Flip, que é a Festa Literária Internacional de Paraty. E eu, meio despretensiosa, não tinha ilustração, não tinha nada, mandei a minha história e ela foi selecionada para a Patuá publicar. E a gente sabe que é diferente uma editora fazer a publicação do seu livro e você fazer a publicação independente, né? Então, eu tive essa oportunidade. Em 30 dias a gente fez o livro junto em parceria com o Diogo. Foi muito bacana, me surpreendeu muito, porque a gente idealiza algo da ilustração, né? Mas também é um artista, então ele trouxe muito dele, né? Como você falou, é a história da minha infância com meu primeiro cachorro. E aí tem meus pais, meus avós, meu irmão na história. E toda a ilustração foi pautada nas fotos da época, né? Quando o Bud chegou, como eu e o Murilo, meu irmão, éramos quando criança, meus avós. E quando a gente viu o livro pronto, assim, foi uma emoção muito grande de ver aquilo concretizado depois de tantos anos, né? E o que eu quis trazer na história, claro que com outro olhar, né? Porque aquele livro que eu entrei na faculdade, a história foi alterada, né? Eu tinha muito mais contexto e bagagem para pensar em uma história que pudesse trazer questões além da minha vivência, né? Da minha infância. Então, alguns temas que o livro aborda é a questão da amizade, é a questão do cuidado com o animal de estimação, né? Porque quando a gente é criança, a gente não mensura o cuidado. É muito gostoso você pensar em ter um cachorro, mas
que eu preciso para ter um cachorro, né? Que cuidados eu preciso ter? Então, a gente tentou trazer esse lado mais educativo desses cuidados, de higiene, medicação, de companheirismo. Então, o Buddy chega como um presente que eu e meu irmão esperávamos há muito tempo e vira o companheiro, assim, da nossa infância, assim, infância e começo da adolescência. Assim. Laísa, e como que foi para você essa mudança de ciclo, vamos dizer assim, né? De sair de uma sala de aula e aquilo que a gente estava conversando, inclusive, fora do ar, né? Hoje, o trabalho que você faz dentro da pedagogia, da educação, da literatura, ele é muito mais ampla do que somente uma sala de aula. Então, você deixou ali uma coisa de uma rotina diária, sua de aulas e tudo mais, e foi para um trabalho, uma nova oportunidade, e que com um livro você tem um alcance, e o teu trabalho também dentro da editora muito maior e muito mais amplo na área da pedagogia, né? Eu acho que em relação ao trabalho como editora, essa bagagem de 8 anos da sala de aula contribuiu muito para o meu olhar ser diferente. É engraçado falar isso, mas nas editoras não tem muito pedagogo. Tem muito especialista. Então, tem a pessoal de matemática, o pessoal de letras, de inglês, mas pedagogo não tem muito. E é uma coisa que a gente sente falta, né? A gente conversa muito internamente sobre isso. Porque o especialista, ele tem um papel fundamental na construção, né, do material didático, mas o pedagogo tem um olhar que é diferente do olhar do especialista, né? Então, essa construção desse alcance maior, sempre que a gente vai produzir um material, e eu trabalho com uma parte muito gostosa, que é a parte de contraturno. Então, a gente faz muito material de socioemocional, material de desenvolvimento de jogos, educação financeira. Então, pensar nessas questões e no alcance que esse material tem, e que o seu olhar ali diretamente está naquele material, né? Está naquela intenção da produção do material. Então, isso é muito gratificante. Então, eu me sentia muito realizada na sala de aula, né? Porque eu via a transformação diariamente acontecer com o meu trabalho, né? Hoje, essa transformação diária, ela não é tão próxima da gente na editora, mas a gente sabe que esse alcance do que a gente produz é muito grande. Então, tem essa satisfação de ver que o cuidado do olhar que a gente tem nessa produção, ele tem um alcance grande e do Brasil, né? Brasil inteiro. Então, a FTD é uma empresa que manda que produz livros para o Brasil inteiro. Você como pedagoga, uma pergunta que eu quero te fazer, que eu acho que você que está em casa, você tem filhos, eu acho que você vai querer saber mais também. Eu também, viu, gente, como mãe. A gente vive hoje, nos dias de hoje, um desafio muito grande com relação a manter-se, ainda mais com as crianças, implantar e manter um ritmo de leitura, né, de livros, a atenção para os estudos, vendo aí, óbvio, pela tecnologia que está aí hoje, e cada dia é mais difícil você controlar a questão do acesso ao celular e tantas outras coisas. Como é que você enxerga essa mudança? Porque quando você começou 8 anos lá, não tinha tudo isso que a gente vive, que foi muito durante e pós-pandemia que veio com tudo, né? E para os dias de hoje, então, como é que eu posso, em casa, manter essa rotina de leitura, essa rotina dos bons livros, dos estudos com tanta tecnologia que a gente tem nos dias de hoje, que está aí para eles o tempo todo, né? Eu acho que a grande dificuldade somos nós mesmos, sabe? Eu acho que as crianças, elas são muito abertas. E a gente acaba entrando numa rotina da gente precisar do digital e da tecnologia a todo momento, né? E as crianças são nossos espelhos, então elas vão vendo o que a gente faz e elas vão reproduzindo e aprendendo com isso. Então, assim, o que eu sinto como pedagoga e como editora no meu trabalho atual é que a gente tenta produzir momentos, principalmente na escola, porque a gente sabe que em casa é difícil, né? Em casa você tem muitas coisas para lidar, não só com a criança. Então, às vezes, aquele momento que vou desligar meu celular, vou sentar e vou ler um livro. Às vezes, isso já está muito tarde, a criança já foi dormir, então essa rotina é muito desgastante.
como editora, a gente procura propiciar esses momentos para a escola ter esses momentos de qualidade, tirando a tecnologia. A gente sabe que ela é importante, a gente não vai se desvencilhar dela, né? A gente não vai parar de usar a tecnologia. Mas eu acho que em casa, os livros digitais hoje, né, não é o universo infantil, mas os livros digitais fazem com que a gente também só leia no Kindle, leia no celular, e a gente vai perdendo um pouco desse hábito, porque é um hábito você pegar um livro e tirar um momento para você do seu dia para realizar uma leitura de um livro físico, né? Então eu acho que a gente precisa tentar, mesmo sendo difícil, construir um momento que seja coletivo, sabe? E eu acho que as famílias pensam muito do, meu filho precisa ler, né? A gente cobra demais, como né? uma obrigação. A gente se cobra como mãe, Sim. eu falo, de assim, meu Deus, eu não coloquei meu filho para ler. Eu não, entende? É difícil também, é o que você diz, às vezes a nossa rotina nos engole de uma forma que a hora que você vê, já tá tarde, você vai ler o quê? Você vai tomar um banho, você vai dormir, que seu filho vai dormir, entendeu? E tem que ter esse equilíbrio, né? Porque a escola tá implantando isso, mas isso também tem que ser implantado dentro de casa. Mas eu acho que a grande questão é entender que não precisa ser quantidade, e sim qualidade. Se você tem 20 minutos da semana para ler um livro, mas você tá lá entregue, você tá sem o celular, aquilo, né? Você tá interagindo, você tá com o seu filho ou sua filha engajando mesmo para que ele entenda que aquele é um momento de vocês, que aquele é um momento que ele vai fazer isso, que você também não tá ligada à tecnologia, nenhuma outra coisa, isso vira um hábito, mesmo que seja um pouquinho, né? É o que a gente fala. É melhor ter um pouquinho com qualidade do que não ter nada. Então, às vezes, a gente, nessa cobrança de eu preciso ler toda noite antes de dormir, e você não consegue, você vai deixando aquilo de lado. Mas se você tem um momento de qualidade ali, de incentivo, a criança vai se interessar. E também tem o interesse de cada um, né? Tem criança que vai gostar de histórias de animais, tem criança que vai gostar de histórias mais de suspense, tem criança que não vai gostar, e aí você vai tentar com um gibi, vai tentar com uma revista, vai tentar o que mais atrai a atenção, né? E fazer com que seja um momento de qualidade, independente de quantos dias você consegue ler, quantos livros você consegue ler, o tempo que você vai dedicar para isso, você tá ali entregue junto com a criança, porque eles percebem isso na gente, né? Então assim, você tá lendo, mas aí você para responder uma mensagem, você já não tá ali, né? Então eu acho que às vezes fala, mamãe, mas você tá no celular, eu falo, verdade. Eles puxam a nossa orelha, né? É impressionante. E você, nessa linha agora que você lançou esse livro, e igual a gente comentou, e você está aí presente em várias feiras de livros do Brasil, né? Venda online, e você vai seguir esse caminho, né? Porque você tem um outro já pronto que você deve lançar em breve. Tenho. Por coincidência, por gostar muito, né? Eu tive 2 cachorros na minha vida. É a continuação, né? O Bud foi na minha infância, né? Ele faleceu em 2010, o Bud, que era um boxer, era grandão. E em 2011 a gente pegou o Búticos. Começo de 2011. Que é um pugzinho, já tá idoso. E ele tá comigo até hoje, então assim... Você levou ele pra São Paulo? Levei, mora comigo lá, comigo e com o Bruno. E assim, é a paixão da minha vida, porque também tem essa outra relação que você cria como adulto com o animal, né? Uma coisa é você ser criança e idealizar, né? O Bud era uma idealização, era um amigo que a gente tinha, mas era um cachorro grande, tinha outros hábitos, né? Então ficava fora de casa. O Bútico já é um cachorro pequenininho, fica dentro. E aí eu também tinha a história do Búticos escrita. E aí a minha ideia é que até o final do ano tem a publicação do Búticos, porque ele vai fazer 14 anos, e eu queria aproveitar esse aniversário dele, com ele ainda bem, para publicar a história. Então, a gente teremos um lançamento aí em breve. Dentro do que a gente está falando das crianças, voltando um pouco dessa questão da alfabetização, leitura e tudo mais, né? Outro, eu acho que não seria um problema, gente, mas eu falo... É uma dificuldade, um empecilho que às vezes a gente encontra muitas vezes nessa questão de introduzir a leitura com as crianças, é entender se realmente
eles entenderam a história do que está sendo contada no livro. Como é que a gente faz para ter essa atenção, no sentido assim de, será que ele entendeu o que está sendo passado, a mensagem? Será que ele compreendeu o que está sendo contado no livro? Olha, Ju, eu tenho experiências diferentes em relação a isso. Eu tenho a experiência de professora que fazia leitura com as crianças e percebia que numa turma de 18, 20 crianças, ia ter aquele que prestou atenção em tudo, entendeu tudo, ia me falar depois sobre aquilo, ia ter aquele que não curtiu a história, né, não estava tão interessado. Aí volta naquela questão do interesse que a gente estava falando antes. Porque quando você se interessa por algo, você vai prestar atenção, você tem que ver se o livro está de acordo com a idade da criança, porque não adianta você pegar um livro muito extenso ou com um vocabulário muito rico, que a criança não vai se interessar e não vai compreender, né? Mas como autora, é um livro infantil, então, né, a gente falou até uns 8, 9 anos ali, de bastante interesse. Mas o feedback que eu tive como autora do livro foi muito positivo no sentido assim de, meu filho pede para ler todas as noites o seu livro. Então, eu acho que tudo vai girar em torno do próprio interesse da criança. Se ela gosta daquilo, se o livro é adequado para a faixa etária da criança que está lendo, se aquilo tocou ela de alguma forma. E aí você vai sentir, porque se a criança, ela vai te dar um feedback. Você vai entender. No primeiro momento ela tem que gostar, né? Exatamente. Porque se você gosta, você vai se dedicar sua atenção, procurar ler com prioridade ali e tudo mais, né? Só que assim, por outro lado também, eu vejo muito isso, vamos falar em termos aí de déficit de atenção, né? Inclusive nos adultos, né? Ou seja, as pessoas parecem que estão cada vez mais retroagindo e ficando analfabetas digitais, vamos dizer assim, em tudo, porque é aquela coisa de ler rápido, correndo, e às vezes você não entende o que está ali, ou às vezes a pessoa te pergunta o que ela acabou de ler. Sim. Então isso também é um desafio agora, né? Por conta da vinda dessa tecnologia, né? Sim. A gente quer tudo rápido, leitura rápida, 1000 informações caindo ao mesmo tempo. E junto com a tecnologia, as redes sociais trazem um formato pra gente de conteúdo que é muito diferente. Então, são vídeos muito curtos, são notícias que você só olha a manchete e para ali e já entendeu. Então, assim, eu acho que é uma dificuldade da geração, sabe? Que a gente vai ter essa dificuldade mesmo, porque a gente tá envolvido nisso, né? Eu acho que a gente passou por muitas mudanças, né? Na nossa época não tinha essa tecnologia que tem hoje e a gente teve que se adaptar, só que as crianças já nasceram nessa tecnologia. Então talvez a gente também tenha que reinventar a forma de construir esse momento, construir esse interesse, porque eles estão na era da tecnologia, então realmente é difícil isso. Então eu acho que é ver o que a criança quer. Então, escolhe o livro que você quer ler. Vamos ler junto. Ah, meu filho não gosta de ler de jeito nenhum. Identificar também os gostos que a gente falou, né, Laísa? Porque, gente, não adianta você querer empurrar um livro com uma história que às vezes não vai ser chamativa e não vai prender a atenção da criança, né? E é aquilo que a gente falou também, esse conjunto da ilustração com o conteúdo é o que desperta o interesse, né? Porque não adianta, igual você comentou, eu vou pegar um livro que só tem mais escrita do que não tem um conteúdo que ilustra, que casa com a história, ele não vai querer ler. Sim. Não vai prestar atenção. Ele vai estar lá, mas você vai estar pensando em outra coisa, tipo assim, acaba logo, algo nesse sentido, né? E conforme eles vão crescendo, esse formato de livro também vai mudando, né? Aí vem um livro com mais texto, mas aí eles já têm uma maturidade, uma autonomia maior para realizar essa leitura. Já escolher o que quer ler, né? Agora, quando eles são muito pequenos e ainda dependem muito do adulto para esse momento, né? E acho que é importante também essa construção desse momento, né? Desse interesse. Mas o que realmente vai determinar é a forma como esse conteúdo é apresentado para chamar ou não a atenção da criança. Então, né, tem um estudo dentro da construção, tanto de livros didáticos quanto de paradidáticos, de cores, né, de formatos, de qual livro
para essa faixa etária, a gente fez até um estudo do tamanho, para caber na mão da criança, para ela, entendeu? O formato, exatamente, para ficar mais prático, exatamente, né? Para poder segurar, pegar, sim, folhear, né? Então, tudo isso tem que ser pensado na hora da construção, publicação de um livro, para que a criança, que faça sentido para ela, né? Porque precisa fazer sentido de alguma forma. Precisa tocar ela de algum jeito. Ó, vou chamar um quadro agora, que é o Boca no Trombone. E aí, vamos chamar o primeiro quadro. Boca no Trombone, para você aí na tela. Pronto, tá no ar. A gente entrou um pouco mais na questão de sala de aula, de alfabetização, como é uma coisa que se atuou há muito tempo, não deixou de atuar agora, mas agora num outro formato, né? Para saber a sua visão, a sua opinião. Então, a primeira é o seguinte, essa é polêmica. Qual é a sua opinião sobre as palmadas usadas como forma de disciplina? Olha, é polêmico mesmo, né? Mas eu acho que, do mesmo jeito que a tecnologia fez com que a gente mudasse muitas coisas, tanto para o bem quanto para o mal, eu acho que a gente mudou, né? Hoje a gente tem o poder de refletir sobre as coisas, né? Eu acho que no passado a gente tinha uma escola muito tradicional e uma educação muito tradicional em casa e formal em casa, né? Hoje a gente tem outras possibilidades, nós como adultos sabemos conversar para resolver nossos problemas. Hoje a educação trata o socioemocional como algo muito importante que não tinha no passado. Porque é isso, a criança precisa entender as emoções, ela precisa entender o que ela sente. Os limites. Os limites. E o adulto precisa saber que a criança sente aquilo, né? Às vezes é uma birra, mas às vezes não é só uma birra, tem muito por trás. Então, assim, né? O que eu acho? Eu acho que cada vez mais a gente precisa valorizar a questão do socioemocional, para as crianças saberem dar nome para o que elas sentem. E eu acho que os adultos precisam... Eu sei que tem momentos difíceis, eu não sou mãe, mas eu sei... te perguntar depois. Eu imagino, pretendo. Mas eu imagino que tem momentos difíceis que a gente acaba mesmo perdendo um pouco, né, a razão. Mas eu acho que hoje a gente consegue ter a argumentação e a reflexão como ferramenta de construção mesmo, sabe? Desse indivíduo que está se formando, dessa criança. Você apanhava muito na infância? Não. Não, nunca apanhei. Nunca? Eu apanhei. Nunca apanhei. E, mas assim, eu era terrível também, gente. Eu era menina de sítio, de fazenda. Eu deixava meus pais de cabelo em pé. Então, óbvio, são outras gerações, né? O que a gente fala. Hoje eu também, com os meus filhos, é outro tipo de educação. Mudou muito. É aquilo que você falou, hoje a gente tem muito mais abertura para o diálogo, né? Para a explicação, para o entendimento, do que antigamente. Antigamente você tinha que ficar quieta, não tinha que falar. Pelo menos na minha educação foi assim. E tenho traumas de vários momentos ali, assim, desse tipo de educação, vamos dizer assim. Eu acho que tudo que pende para um lado muito, né, só o diálogo e só o bater, eu acho que nenhum dos dois funciona. Não que você tenha que bater, mas eu acho que com essa questão também, que aí é um outro ponto, dessa flexibilidade, desse olhar para a reflexão, desse olhar para a conversa. Às vezes os pais se perdem e dá muita abertura para uma criança que precisa de limite. Criança precisa de limite, né? Então, eu acho que é você usar como ferramenta, mas sempre direcionando. Porque você é o adulto, você tem que direcionar. Né? Você pode fazer com que a criança reflita sobre o que ela fez, né? Você pode dialogar, mas você é o adulto da relação. Uma coisa é você não bater e usar o poder da argumentação e da reflexão. Outra coisa é você deixar com que a criança decida o que ela quer fazer a todo momento. Que às vezes não tem idade para isso, né? Tem momentos que ela vai poder decidir, tem outros que o adulto vai ter que nortear. Exatamente. Segunda, como os professores podem ensinar
sobre política e cidadania de maneira imparcial, evitando impor suas próprias opiniões aos alunos. Por que a gente colocou isso aqui? Porque hoje em dia, com a era da tecnologia também, e a evolução, enfim, tudo mais, a gente vê muitos casos que acontecem ao contrário, né? Tipo assim, de não ter essa imparcialidade, né? Então, como é que hoje a gente consegue, você como da área, trabalhar, e é necessário, né? Eu falo que, como a gente falou, a educação mudou muito. Gente, hoje é necessário até ter aula de investimento, eu sou super a favor. Então, política, cidadania, mas de uma forma que não penda para um lado e nem para o outro, né? Eu acho que eu volto na questão da reflexão, né? E do professor ali ensinar para esse aluno, né? Quando a gente fala de política, fala de cidadania, a gente está falando de alunos mais velhos um pouco, né? Não está falando tanto da educação infantil, lá um final de Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio. Então, eles já têm um poder de argumentação diferente, eles já têm um acesso à rede diferente, que é mais liberado, que eles já são mais velhos. E o que a gente busca na produção do material didático, né? É fonte confiável. Né? Independente do seu posicionamento, independente do que você acredita, você tem que ensinar para o seu aluno a pesquisar, a onde pesquisar, a identificar o que é, exatamente, o que é fake news, né? Na era da fake news, o que é fake news, o que é de fato. Então, a história real, né? Que a gente pega os livros de história do passado, em algum momento nós vamos ser a história do passado, né? E essas fontes confiáveis, elas dizem por si só o que acontece, né? Sem pender para um lado ou para o outro, né? De quem está certo, de quem está errado. Então, eu vejo como o papel fundamental do professor é, primeiro, ele ser um professor reflexivo, de até ele entender em qual fonte ele vai pesquisar para passar para os alunos dele, quanto ele ensinar isso desse olhar mesmo na era de hoje, de onde, o que eu vou confiar do que está na internet? Como que eu sei avaliar se é ou não é? Como é que eu vou avaliar uma situação com neutralidade e opinar? Sim. Né? Que é isso, você desperta a discussão, aí cabe a cada um ter a sua visão, seu entendimento, a sua opinião. E também o respeito. Exatamente. Porque isso é fundamental, né, Laís? Aí a gente vê muito desrespeito hoje, né? Infelizmente. Porque se o professor não é imparcial, ele já está causando algo ali, né? Ele precisa ser imparcial. E ensinar que a opinião do outro, ela pode ser diferente da sua. E ele tem os pontos dele, ele pode estar errado, mas você precisa respeitar que o outro pense diferente de você, né? Então, eu acho que esses são os pontos chaves, assim. A reflexão, esse olhar para todo o conteúdo que a gente é bombardeado todos os dias e esse respeito com o outro, com a opinião do outro. A terceira e a última, nós também pegamos outro caso polêmico. Qual é a sua perspectiva sobre o papel da educação sexual nas escolas? Como garantir que o conteúdo abordado seja apropriado para a faixa etária dos alunos? Também é difícil, porque a gente não tinha essa educação, né? Na nossa época, a gente ficava sabendo sobre isso na rua. Conforme foi crescendo, nem os pais tinham esse diálogo com a gente. Hoje não, hoje isso já é introduzido um pouco mais aberto, né, nas escolas. Mas como que pode ser feito essa introdução e de uma forma certa para aquela faixa etária, né? É um assunto muito delicado. Eu trabalhei num projeto que era sobre isso. E eu acho que assim, eu acho que tudo tem os dois lados, né? É um tema muito difícil você falar com uma criança pequena sobre isso, né? Ao mesmo tempo que eu acho que ele é importante, ele é muito cuidadoso. Você precisa ter muito cuidado para poder falar sobre isso e da forma, né? Então, o que eu já vi dentro do mundo editorial que existe e o que eu acho que o meu olhar sobre como proceder em relação a isso, né? Eu acho que a gente trabalha com os pequenos, tem um material que ele é de jogos. E esses jogos, eles ensinam sobre as partes do corpo. E que parte do corpo, né? A minha mãe pode tocar, o meu pai pode tocar e outras pessoas não. Então, eu acho que essa consciência
do corpo, do próprio corpo e do respeito do seu corpo, né? É uma coisa que ela pode ser, sim, inserida com muito cuidado. Mas é um tema que, conforme as crianças vão crescendo, esse tema vai ficando mais sério e vai se aprofundando mais, né? Então, eu vejo que ele é necessário, mas ainda precisa de muito estudo e cuidado da forma de ser tratado, né? É porque nos dias de hoje mudou muito, como tudo muda, é evolução, né? Sim. Então, antigamente a gente aprendia crescendo, convivendo. Hoje é necessário esse diálogo maior, né, Laís? Até por conta de tantos casos de abusos, de uma série de coisas. E uma visão minha que eu acho que é não cometer. Sim. Porque às vezes vem umas perguntas assim, né, em casa, fala, meu Deus, e agora? O que eu respondo? Tipo assim, meu Deus, o que eu falo? E é falar a verdade, mas talvez de uma forma até onde você pode chegar. Cuidadosa, também, né? Cuidadosa. Eu acho que é isso. E o professor ali, ele conhece aquele aluno, né? E por que eu acho que isso é importante de um jeito muito bem pensado e cuidado? Tem muitos relatos dentro das escolas que as crianças contam. E que o professor tem um papel ali fundamental de denunciar, de entender, né? Então, assim, eu acho que o ponto-chave vai ser o momento em que a gente conseguir ter formação de professor para poder necessário também. Começa a trabalhar com isso. Habilidade, um dos pontos que a gente precisa evoluir muito ainda é na questão de formação de professor, não só em relação a esse tema, eu acho que no geral, mas ter uma formação continuada, de que seja reflexiva, de que seja mais atual, de que os professores tenham, porque a gente lida com muitos temas diários na sala de aula, né? Eu já vivenciei isso, minha mãe é professora, já vivenciou isso. Então, eu acho que essa formação para você ter segurança naquele momento de que algo aparecer é essencial. E isso falta muito no Brasil, né? Infelizmente. Mas eu acho que é isso. O professor, ele tem que, por mais que não venha isso, né, da escola ou da rede, ele fazer precisa, o seu papel. Exatamente, tentar de alguma forma. Né? Tentar de alguma forma. Laísa, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Jo. A gente vai ter um papo super gostoso aqui, né, gente, com a Laísa Della Corte, pedagoga, editora e escritora e autora, né? E só finalizando aqui, eu queria passar para quem está em casa um presente mais que especial, que é o livro, né, que tá aí. E onde que a pessoa, quem quer comprar, onde que acha? A editora é Patuá e você pode adquirir no site da própria Patuá, na Amazon, em vários e-commerces, o livro está disponível. Então é isso. Laísa, obrigada. Obrigada, Jo. Pra gente conversar um pouco desse universo educacional, literatura, né? Sucesso nessa trajetória sua aí, desse ciclo que se iniciou faz pouco tempo. Você está começando a construir, que vem muita coisa boa aqui pela frente na parte aí da literatura. E obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Então tá bom. Obrigada. Viu? Pessoal, ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.